Começa agora, Pan News Cidades. Apresentação, J. Thanos. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaude.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Na Jovem Pan News Campinas, você ouve Palavra de Honra, a crônica de J. Thanos. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, hoje você almoça comigo na Sulina, a melhor parrilha da região, que faz de Souzas o grande centro gastronômico da RMC. Vem pra Sulina, vem pra Souzas, e o nosso almoço de hoje aqui na Rádio da Credibilidade, com a maior audiência qualificada do horário, onde você está sempre em ótima companhia, apresenta uma entrevista com Cacá Closet, o CEO da TSO, empresa que criou uma experiência eletrizante para você conhecer, desvendar os mistérios que escondem as qualidades dos carros elétricos. Em seguida, vamos bater um papo com o presidente da Câmara Municipal de Campinas, Luiz Carlos Rossini, que organizou um debate sobre os riscos criminosos provocados pelo consumo do metanol. Mas antes, você confere a crônica que os ouvintes e a nossa produção pautaram para essa edição do Pan News Cidades. Confira. Pan News Cidades. Limitar o poder do judiciário é o sonho delirante do cavaleiro em cima de um pangaré na luta impossível contra os moinhos de vento. Por mais que o Senado pretenda romper com liminares monocráticas, acelerar processos engavetados, adiados à revelia, ainda a última palavra é a do Supremo. É preciso entender que o Senado, a Câmara, o veto ou sanção do presidente serão sempre alvos de apreciação do STF. Quem decide a constitucionalidade, inclusive da corajosa e sonhadora PEC, defendida por Pacheco, é a Corte Máxima do país. Não adianta pensar que o pangaré rocinante que cavalga com o senhor de meia-idade, Dom Quixote de La Mancha, heróico cavaleiro acompanhado pelo fiel escudeiro Sancho Panza, conseguirá derrotar os exércitos fortalecidos pela pena mortal que dá a derradeira decisão. No fim da jornada, os 11 togados definirão se a emenda é constitucional ou não, e os moinhos de vento materializados em gigantes massacrarão os delírios do aventureiro senil. Dom Quixote lembra muito o Senado, que precisa, como ele, vislumbrar que há um mundo real escondido, dissimulado atrás dos exércitos da jurisdição. E tenho dito palavra de honra. Pan News Cidades. Lembre-se que esse e outros programas estão disponíveis pelo Spotify. Basta digitar e tenho dito palavra de honra. E você pode também acessar o meu Instagram digitando JThanosJR. As crônicas veiculadas durante a semana pela Jovem Pan News Campinas podem ser conferidas no blog jthanos.blogspot.com. Continue conosco no Pan News Cidades, porque aqui o seu direito é o nosso tema. O Pan News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte, Sulina. Quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. PHS Samaritano Saúde, campeão.
samaritanosaúde.com.br. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. Muito bem, amigos do Pan News Cidades, nós vamos conversar agora com Cacá Closé, diretor da TSO, empresa idealizadora do Electric Experience. Ele é jornalista, empresário, passou pela Revista do Carro, 4 Rodas, foi bicampeão do Rally dos Sertões, um currículo realmente que o colocou, inclusive, no Guinness Book, com a travessia mais rápida de carro de uma ponta a outra da América. Vida emocionante, hein, Cacá? Tudo bem com você, meu caro? Tudo bem, tudo ótimo, prazer falar com vocês, um abraço a todos os ouvintes. Realmente eu gosto de, como diz alguns amigos próximos, de me meter em frias, né? Mas na verdade não é bem isso, né? Gosto muito de viajar, de conhecer e sou movido a desafios, né? Então acho que a vida da gente, ela todo dia tem alguma coisa nova acontecendo, tem alguma ideia nova surgindo. Você tem uma experiência nessa área automotiva muito intensa, de bicampeão do Rally dos Sertões, que é uma aventura sem igual. Gostaria até que você falasse um pouquinho sobre ela. E o Guinness Book também te dá um credenciamento de autoridade. Esses dois momentos da sua vida, eu gostaria que os ouvintes da PAN conhecessem um pouco essa sua realidade, Cacá. Sempre uma coisa leva a outra, né? A gente tem essa na vida, não adianta você querer chegar lá na frente, mas você tem que criar passos, né? E a minha história foi assim, eu sou um apaixonado por carros, como muitos ouvintes aí, não tenho dúvida nenhuma. Desde cedo eu queria trabalhar com carro, mexer com carro e fuçava, ia no mecânico do vizinho, né? Arrumava, tentava ajudar ele a arrumar carro e tal, tudo mais. Isso aí me levou, em alguns momentos lá atrás, né, da vida, são mais de 30 anos totalmente dedicados ao automobilismo profissional, né? Seja como repórter, seja como editor, seja como idealizador de eventos e tudo mais, mas no começo a gente, né, não saberia onde eu chegaria hoje. Foi batendo nas portas. Eu adorava rally, é uma modalidade esportiva, né, automotiva, que eu sempre gostei demais pelo desafio da terra, de você não ter a mesma curva com o mesmo ângulo toda a corrida, como acontece no autódromo. E aí eu fui fazendo os campeonatos, né, eu me inscrevi com 18 anos eu tinha uma moto, um primo meu tinha um carrinho velho, a gente tinha entrado na faculdade, ele também, a gente ficou sabendo de um rally que ia até o topo dos Andes lá, chamava Rally Transandino, saía de São Paulo, do shopping Morumbi, que também estava meio que inaugurando naquela época. Eu vendi minha moto, ele vendeu o carro, a gente se inscreveu, fui fazer o rally, terminamos em 3º lugar esse rally. Era um rally de regularidade. Eu conto para poucas pessoas que só tinham 3 participantes, né? Mas não é verdade. Foi o começo. Foi. Dali, aí eu resolvi achar que a minha vocação seria mais o rally de velocidade do que o regularidade, que tem que fazer muita conta. Eu fiz humanas, né? Sempre sou um cara de humanas, então fui pro rally de velocidade, onde você basicamente ganha quem fizer o trecho no menor tempo possível. Galguei várias etapas, fui campeão brasileiro, tudo mais. Aí o Eduardo de Souza Ramos, que era o dono da Mitsubishi na época, em 1996, me chamou para correr um Rally dos Sertões, né, com uma L200 que estava chegando aqui e tal no Brasil. E a gente foi lá, eu consegui ganhar. Depois, em 99, eu ganhei na equipe de um outro amigo meu, que é o Gandini, da Kia, né? José Luiz Gandini. A gente foi em 99 e ganhamos também. Daí, resolvi fazer um Paris-Dakar em 99 para 2000, que eu tive como navegador, literalmente um navegador, o Amir Klink foi meu navegador nesse rally. A gente foi de Troller, uma equipe cearense, a primeira vez que um carro brasileiro compete no rally, no maior rally do mundo. A gente terminou a prova, foi super bem, não lembro, acho que largaram na nossa categoria uns 60 carros mais ou menos, a gente chegou em 5º lugar, foi ótimo, né? Aí voltei. E lá não tinham 5, né? Ali tinha mais de 5 concorrendo, ali com certeza. Ali tinham mais de 60, se eu não me engano eram 66, Ô, Cacá, deixa eu perguntar uma coisa, que você falou do Almir Klink, deixa eu perguntar, porque afinal de contas, vamos pensar um pouco aí, o senhor navegador está do seu lado, né? É mais difícil o Rally dos Sertões ou o Paris-Dakar, em termos de deserto? Como é que você vê as duas coisas? Ou são ambientes completamente diferentes, desafios diferentes? Bem diferente. Na verdade, tem uma diferença básica, né, quando você fala em
segurança, né? O Dakar, na época que eu fiz, ele realmente era na África, né? Então você cruzava os desertos do Saara, da Mauritânia, do Mali, do Senegal, aonde você não tem um apoio. Por exemplo, você capotou o carro lá no deserto. Você vai deixar seu carro lá, entendeu? Porque não tem como. O custo para você trazer um carro capotado do meio do deserto até o Brasil é muito grande. Então, você não pode, você corre sabendo que o risco de errar é pequeno, né? Aqui no Brasil, nos sertões, é uma prova bem menor. Naquela época, hoje em dia, eles até se assemelham em tamanho, mas naquela época, os sertões aqui era uma prova de 10 dias e lá eram 20. Então, era metade. E aí, aqui, você sabe que se o carro quebrasse, no dia seguinte você vai estar dormindo no hotel, falando a sua língua, na sua casa, e 2 dias depois você vai estar em casa, entendeu? Você vai pegar um táxi, qualquer coisa, vai para um aeroporto, pega o avião e volta. Como várias vezes aconteceu. Eu participei acho que 12 vezes do Rally dos Sertões, umas 3 ou 4 eu tive que abandonar por acidente ou por quebra. 2 dias depois você está em casa, tomando banho, jantando com a família. Lá na África você demora 10 dias para voltar, entendeu? Então tem essa dificuldade que é mais complexa, mas graças a Deus, das 2 vezes que eu participei do Dakar lá na África, a gente terminou a prova tudo direitinho. Muito legal. Eu estou conversando com o Kaká Closet, que é diretor da TSO, empresa idealizadora do Electric Experience. Pois é, eu sou um cara, como eu falei no comecinho, né, eu gosto muito das novidades e das que acontecem no planeta. E o planeta está tendo o privilégio de passar agora por uma transformação. A gente está no meio dela, por isso que a gente não sabe muito bem todos os caminhos, ou os caminhos todos que a gente está tomando estão corretos ou não. A gente está no meio dessa transição. A última transformação no setor automotivo que teve desse porte foi quando acabaram as carruagens, que também não deu certo, né? Não foi uma coisa fácil. Para quem viveu aquele momento lá, as incertezas eram enormes. Para você ter uma ideia, um fabricante de carruagem acreditou no carro com motor a explosão. Falaram, não, isso não vai funcionar, esquece e vamos continuar fabricando carruagem. Eles morreram fabricando carruagem. Eu acho que a gente está, de novo, numa quebra de paradigma agora. Aqui no Brasil é mais complexo pela extensão do país, pela questão da infraestrutura e tudo, mas a velocidade de crescimento dos veículos elétricos é enorme, né? Se você pensar que há 5 anos, acho que não teríamos quase nenhum veículo, acho que nenhum 100% elétrico, e a Nissan foi precursora aqui com o Nissan Leaf, né? Já tem há uns 10 anos. Mas de todo jeito, eram pouquíssimos. Você praticamente não via na rua, se consolidando na plataforma elétrica, né? Marcas que nunca nem tiveram a sua plataforma a combustão, né? Por exemplo, não existia um Tesla toda a combustão. Os BYDs agora, que chegaram no Brasil, já são todos eletrificados, não tem nem outras opções. E todas as marcas, principalmente fora do país, na Europa, estão indo nessa linha, né? Nos Estados Unidos também, mais regionalmente, na Califórnia e tudo, você vai para lá hoje, você vê centenas, milhares de carros elétricos andando normal. E essa vai ser um quebra do paradigma. Eu não tenho certeza qual a fonte de energia. A minha certeza é a seguinte: o que vai virar a roda de um carro vai ser um motor elétrico. Sim. Tá? Isso no futuro, isso eu tenho certeza absoluta. O que vai abastecer de energia esse motor elétrico, eu ainda tenho dúvidas. Se é uma bateria convencional, se é uma bateria de estado sólido, se é uma célula de hidrogênio, e a gente tem aqui no Brasil um potencial enorme com o etanol de criar veículos movidos a células de hidrogênio de etanol. Eu acho que a gente pode ser protagonista nesse. A Unicamp, por exemplo, é uma universidade que está muito à frente nessa questão aí da célula de hidrogênio. E eu gosto muito de novas tecnologias. E aí, há 2 anos, no meio da pandemia, a gente teve a ideia de criar esse evento, porque já estavam surgindo novos carros. No primeiro evento foram 14 modelos de carros eletrificados. E era uma coisa muito experimental, as pessoas nem sabiam direito o que era e tudo mais. Hoje, as pessoas estão indo nas concessionárias comprar carro elétrico, né? Ou seja, carros movidos a eletricidade. Já faz parte do cotidiano. Antigamente, os preços eram exorbitantes, né? Eram só para uma camada muito pequena da população. Hoje em dia você pode comprar um carro elétrico com valores já próximos de um carro mediano a combustão. É verdade. Agora, Kaká Closet, me diga aí para os ouvintes do Pan News Cidades, esses carros são confiáveis? Eu vejo muita gente falando, é bateria, vai demorar para abastecer, eu quero viajar, um longo percurso. Como é que está isso hoje? Porque eu já vi que tem carro híbrido a bateria, né? Tem carro que é a combustão, álcool, combustível e elétrico, já de marcas consagradas.
Como é que esse mercado está atendendo ao perfil do consumidor? Muita coisa aí tem que ser levada em conta na aquisição de um carro elétrico. Enfim, nessa realidade de transição, como é que a cabeça do consumidor hoje pensa o carro elétrico, Cacá? É uma pergunta bem importante, né? E, obviamente, realmente está na cabeça de todo mundo aí que está pensando nessa alternativa. Eu falo sempre que um exemplo é o que você usa do seu carro, né? Como é o seu uso do carro? Porque eu acho que isso faz a diferença entre você optar por um 100% elétrico, por um híbrido. Mas, basicamente, é o seguinte. Se você mora numa casa, né? Vou facilitar a vida de todo mundo. Se você mora numa casa que tem um telhado que bate sol, faz muito, e você anda menos de 200 km por dia de automóvel, faz muito sentido você ter um carro 100% elétrico. Porque você vai colocar um painel solar no telhado da sua casa, você vai gerar sua energia, você vai abastecer seu carro à noite, esse carro vai sair no dia seguinte com no mínimo 200 km de autonomia, alguns carros com 400 km de autonomia. Ou seja, quem da população anda mais do que 200 km por dia, no dia a dia? Pouquíssimas pessoas, só profissionais mesmo. Então, um carro elétrico vai te atender perfeitamente. Aí você fala, mas é que de vez em quando eu quero viajar. Tá bom, vamos lá. Qual é o lugar que você quer viajar? Onde é a distância? Tá bom. Nesse lugar que você vai viajar, tem um ponto de recarga que você pode recarregar seu carro à noite. Por exemplo, você tem uma casa na praia. Então, você vai viajar, você vai para casa da praia. Na casa da praia, você coloca um carregador. Hoje tem carregadores portáteis de tomada, essa tomadinha de 3 pinos aí, a famosa Dilma aí, no 220, se você colocar lá, vai demorar um pouco, mas ele vai abastecer. Enquanto você estiver na praia fazendo churrasco, curtindo com os amigos e tal, o carro está abastecendo. No domingo à noite, a hora que você vai vir embora, ele vai estar cheio e você vai voltar. O carro elétrico, ele exige a pessoa entender, ele obviamente, ele diminui a sua autonomia, né? O meu carro é porque se eu chegar na praia e quiser voltar 10 minutos depois, com carro a combustão você pode fazer isso, no elétrico não. Você vai ter que ter um ponto de recarga e vai demorar um tempo para recarregar. E qual é o tempo médio, hein? Qual é o tempo médio? 1 hora, 2 horas? Olha, nesses carregadores lentos, que é o que você tem que ter na sua casa, de 7 kW por hora, não precisa nem mais do que isso. Hoje tem de 7, 11, até 22, mas o de 7, que é o mínimo para você ter na sua casa. Imagina que uma bateria de carro elétrico tem 40 kW, tá? 50. Você vai abastecer 7 kW por hora. Então, em 5 horas você abasteceu 49 kW. Mais ou menos essa matemática. Tá, entendi. Na carga lenta, tá? Agora, o que tem hoje, e ainda obviamente a gente não está numa estrutura ideal no Brasil, mas já tem bastante, são pontos de recarga espalhados nas rodovias. Aí são recargas rápidas. São os carregadores DC. Em vez de ter 7 kW, que é um carregador AC, eles têm de 60 até, na Alemanha tem carregador de 400 kW por hora. Então, por exemplo, se você pega na estrada, tem vários carregadores de 100 a 150 kW. Então vamos supor que seu carro tenha 50 kW. Você nunca vai chegar com ele com zero. Você vai chegar lá com 20%, 30%, 15%, sei lá. E você também não precisa carregar até os 100%. Você pode carregar até os 80%. Então, vamos supor que você vai precisar, na sua bateria de 50 kW, colocar 30 kW dentro dela. Num carregador de 60, são meia hora, certo? Num carregador de 100, você já baixa para 15 minutos, entendeu? 20, 15, 18 minutos. É o tempo de um café, entendeu? Um carregador ultra rápido, você abastece em 10 minutos o seu carro. E assim, as pessoas têm que entender que a bateria do carro, você não toda vez que você vai abastecer, você precisa colocar 100%. Eu vou fazer uma analogia para o pessoal entender, que é muito legal, me falaram isso e aí ficou claro para mim. Porque a bateria, depois dos 80%, ela demora bastante para encher, dos 80% até os 100%. É mais ou menos o seguinte, você vai numa sala de cinema, você chega na sala de cinema, aquelas que ainda não tinha lugar marcado, e ela está vazia, uma sala para 100 pessoas e só tem 5 pessoas assistindo a sessão. Fica muito fácil de você achar um lugar para sentar. Aí se você chegar nessa mesma sala de cinema e ao invés de ter 5 pessoas, tem 95. Vai ficar muito mais difícil de você achar um lugar para entrar e sentar. Então a bateria funciona dessa forma, entendeu? Tá certo. Quanto mais cheia ela tiver,
mais os elétrons demoram para entrar, porque eles precisam procurar o lugar, espaço disponível dentro da célula. Entendeu? Isso aí. Entendi. Pode continuar. Aí funciona muito bem o de 20 a 80, que é nunca deixar baixar de 20 e não precisa passar de 80, entendeu? Muito legal. Porque aí você vai ter sempre cargas rápidas. Tive o privilégio de conversar com o Cacá Closet, diretor da TSO, empresa idealizadora do Electric Experience. Muito obrigado pela sua presença aqui no Pan News Cidades, meu caro. Imagina, um grande abraço, um prazer estar falando com vocês todos aí. Tchau, tchau. Agora, no Pan News Cidades, entrevista. A Câmara Municipal de Campinas promoveu debate público sobre a adulteração de combustíveis com metanol e os riscos à saúde pública. O debate foi a forma que o presidente da Câmara, Luiz Carlos Rossini, encontrou para chamar a atenção das autoridades para a gravidade desse problema, que além de preocupar, já provocou a morte de diversas pessoas em situação de vulnerabilidade. Moradores de rua intoxicados com o metanol adicionado ao etanol. Luiz Carlos Rossini, esse é um tema que merece a atenção da administração pública. Bem-vindo ao Pan News Cidades, Rossini. Tudo bem, Thanos? É uma alegria poder conversar com os seus ouvintes aí do Pan News Cidades, principalmente sobre esse assunto que é sério, preocupante e precisa ser discutido. Nessa semana, o debate na Câmara traz a discussão para o Plano Legislativo Municipal. Quais os pontos positivos da discussão que foi levada ao Legislativo, à Câmara Municipal, presidida por você? Primeiro, Thanos, é importante falar que nós somos procurados pelo Emílio, né, o presidente do RECAP, que é o Sindicato Patronal dos Postos de Gasolina, trazendo essa preocupação. A partir de uma constatação de que estava sendo comercializado combustível adulterado por metanol em alguns postos de Campinas e região, e ele apresentava com muita preocupação os riscos que essa prática traz. Além dos prejuízos comerciais, de crime contra o consumidor, contra o fisco, evasão de receita, contra o meio ambiente, é também uma ação, um crime contra a saúde pública, porque um alerta sanitário feito pelo Ciatox, que é um laboratório de toxicologia da Unicamp, apontava já que na nossa região foram constatados 19 casos de intoxicação por metanol, com 14 mortes. O mais absurdo é imaginar que pessoas usem o combustível para beber, para ingerir. E o que é mais grave, que choca, emociona e deixa a gente indignado, muitas dessas pessoas são pessoas moradoras ou em situação de rua. Para você ver a que ponto chega uma pessoa que às vezes tem o problema da dependência química, as drogas, beber combustível e ainda adulterado e pode levar à morte. Quando o RECAP trouxe esse assunto ao Legislativo, nós entendemos que isso precisava ser discutido e debatido com a sociedade. Esse tema precisa ter visibilidade. E nesse encontro, nesse debate que fizemos na Câmara, você já mencionou, a gente conseguiu reunir um representante do Poder Judiciário, um juiz federal, Dr. Renato Nigro, que participou do debate. Nós tivemos o representante do RECAP, tivemos o Dr. José Carlos representando a DEINTER, né, a Polícia Civil, que faz um trabalho de investigação. Nós tivemos representantes da ANP, Agência Nacional de Petróleo, que é responsável pelo controle, fiscalização, regulamentação de toda da fabricação à comercialização de combustíveis. Tivemos representantes também do Ciatox, que é da Unicamp, pesquisadores que fazem o laudo e constataram esses casos de intoxicação por metanol. Depois do debate, da discussão, acho que todos deixaram muito claro a gravidade desse fenômeno e os riscos que isso afeta para a população. No final da discussão, Thanos, até por sugestão do RECAP, foi apresentada uma proposta de que a gente crie uma lei no município estabelecendo a notificação compulsória pelas unidades de saúde de casos suspeitos ou confirmados de contaminação por metanol. Essa notificação compulsória, ou seja, comunicar imediatamente à autoridade sanitária, que é o secretário de saúde, permite duas ações importantes. Primeiro, agilizar
enfatizar o cuidado, a atenção à saúde de quem eventualmente beba esse combustível. E segundo, também, na mesma agilidade, acionar as autoridades policiais para investigar e tentar chegar na fonte, constatar o crime, a irregularidade e tomar as providências necessárias. São muitas frentes, Rossini, para poder combater a questão do morador de rua, a questão do frentista, do empresário desavisado ou que fica distante dessa situação. É muito complexa e envolve muitas pessoas, muitos entes da sociedade. A prefeitura abraça de maneira direta essa questão também, Rossini? Sim, por exemplo, foi levada uma sugestão, teve uma reunião com a Secretaria de Cidadania, Assistência, né, pessoas com deficiência, que é quem cuida da política voltada à população em situação de rua, e uma das ações é tentar mostrar, conscientizar e informar esses moradores do risco que tem de consumirem esse tipo de produto. Essa é uma ação. A outra é reforçar as ações de fiscalização. A polícia já tem feito isso. A ANP também acompanhando o caso, ela tem que aumentar o rigor, né, do controle da importação dessa substância, porque o metanol não é fabricado no Brasil, ele é importado. Entra por 2 portos principais, Santos e Paranaguá. Então os órgãos, seja a Secretaria da Fazenda, monitorar. A ANP é que concede autorização para a importação do combustível. É claro que a ANP falou, quando a pessoa pede para importar, ele coloca qual a finalidade, né? Ou para a fabricação do biodiesel, que é uma das principais funções desse produto, ou para a fabricação de formideído, que é um formol, né? Que é utilizado muito na indústria moveleira. Agora, tem que fazer um sistema para rastrear esse produto, para que ao invés de ir para a finalidade a que foi sugerida, ele desvie no caminho e vai parar nas bombas dos postos de gasolina. A Recap anunciou uma medida interessante, que eles estão adquirindo cerca de 2.000 equipamentos com kit que podem, através do exame cromatógrafo, se eu não me engano que é chamado, identificar a presença do metanol no combustível. Os postos de gasolina, obviamente, com essa possibilidade, quando chegar um caminhão para abastecer seus tanques, ele faz o teste previamente e, se constatar a presença do metanol, ele pode recusar e impedir que esse caminhão seja colocado no seu posto de gasolina. E mais do que isso, também já acionar as autoridades, porque ali se trata de uma ação irregular, criminosa, podemos dizer assim. Mas importante é a iniciativa da Câmara de colocar esse tema em discussão. Eu quero agradecer imensamente a participação do Luiz Carlos Rossini, vereador, presidente da Câmara Municipal de Campinas, no PAN News Cidades, dando essa informação, essa prestação de serviços aos ouvintes do PAN News. Muito obrigado, viu, Rossini? Eu é que agradeço e te cumprimento, viu, Thanos, porque PAN News Notícias sempre atento a essas questões e ajudando a divulgar aquilo que é importante de interesse da nossa população. Grande abraço, Rossini. Obrigado. Outro. O PAN News Cidades volta já. Faça parte do maior ecossistema de educação médica do Brasil. Faça medicina na Unimax em Indaiatuba e Unifage em Jaguariúna. Formação baseada em atividades práticas e metodologias ativas de ensino, onde você aprende e atua desde o primeiro dia de aula. Nossos cursos estão entre os 5% melhores cursos de medicina do Brasil, com nota máxima do MEC em todos os quesitos. Acesse grupounieduca.com.br. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. E agora não tem data para acabar. Double Corte, pede um ovo de bife 350 gramas, ganha outro. Double Corte Sulina, quarta, quinta e sexta-feira no jantar. Vem para Souzas, vem para Sulina. PHS Saúde é o melhor plano da região. Samaritano Saúde, campeão. SamaritanoSaude.com.br. PAN News Cidades. Muito bem, amigos, o PAN News Cidades fica por aqui. Durante a semana você confere as minhas crônicas espalhadas pela programação
da Jovem Pan News Campinas. Um abraço a todos e semana que vem a gente se fala. Até lá! Pan News Cidades. Apoio Plano Hospital Samaritano, porque nós cuidamos de você. SamaritanoSaúde.com.br. Grupo Unieduca. Só aqui o seu futuro é na prática. Vestibular online em grupounieduca.com.br. E Sulina, a melhor parrilha da região. Vem pra Souzas, vem pra Sulina. Jovem Pan News Campinas.